Pai, te digo novamente, e o meu coração te busca, procurar de consolo algo que me traga cura. O prazer se foi e eu não estou contente. Eu sei, ó Pai, que sou tão deprimente, e é por isso que nessa noite escura clamo o teu nome em busca da figura. Deus que me amou e me ama eternamente, lanço-me a ti sem máscaras, nem véus. Os meus olhos elevam-se aos céus, buscando entendas minha insensatez. Perdão, Senhor, me rende ao tropeço, mesmo reconhecendo que não mereço. A graça de Cristo me alcança outra vez, lanço-me a ti sem máscaras, nem véus. Os meus olhos elevam-se aos céus, buscando que entendas minha insensatez. Lanço-me a ti sem máscaras, nem véus. Os meus olhos elevam-se aos céus, buscando que entendas minha insensatez. E me alcance outra vez. Senhor Jesus, nos achegamos a Ti com os corações preparados, prontos para a Tua voz. Fala conosco, Senhor, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso pensamento, para que a gente seja cada vez mais cheio da Sua presença e vazios de nós mesmos. Nós precisamos do Senhor. Ilumina-nos, Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma música, é uma letra de um amigo querido, Ítalo Jardim. Foi a primeira música que eu compus com letra de outra pessoa
Ele me entregou essa letra, vai fazer acho que uns 5 anos, mais ou menos. E eu fiz a música para ele, assim, ele me mandou a poesia, eu falei, isso dá uma música, fiz a música, mostrei para ele, ele falou, é isso, pode usar. Mas a gente ainda não gravou ela, a gente tá em estúdio, em fase de gravação, 5 anos depois da composição. É uma confissão, né? Uma confissão de pecado. Semana passada a gente começou aqui a conversar sobre o pecado. Então a gente começou uma série sobre pecado, vai durar aí pelo menos mais 2 semanas, muito provavelmente. A gente falou na semana passada da função da lei, que é de transformar todos nós em pessoas condenáveis, deixar muito claro que cada um de nós é indesculpável diante de Deus, cada um de nós é corrompido, é um pecador. E que nenhuma religião é capaz de restituir essa nossa condição, de nos levar de volta ao lugar de origem. Segundo Paulo, especialmente nas cartas aos Romanos, e na carta aos Romanos e na segunda carta aos Coríntios, ele diz isso, que a função, o propósito da lei é mostrar que o ser humano é pecador, porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Ou seja, todos nós somos pecadores. E na carta de Tiago, lá em Tiago 2,10, ele vai dizer até que quem desobedece uma vírgula, um ponto da lei, é culpado de toda a lei, é transgressor de toda a lei. E como a gente viu na semana passada, os 613 mandamentos, né? Então, desobedeceu um, é culpado de 613. Mas existe pelo menos 2 momentos na história bíblica em que Deus aparentemente impõe uma pena capital. Vocês sabem o que é pena capital, né? Pena de morte. Deus impõe pena de morte por causa do pecado. Na semana passada a gente falou da primeira delas, que é a história de Noé, certo? O dilúvio. Foi a primeira vez que Deus impôs uma pena de morte por conta do pecado. E hoje a gente vai falar sobre a segunda vez que isso acontece na Bíblia, que é a história de Sodoma, ali em Gênesis 13. Dando o contexto, né? Chegando para ambientar, a gente entender qual era o momento ali, a gente pode ir para o texto de Ezequiel 16, versos 48 a 50, onde o profeta, na boca de Deus, né? Profeta significa exatamente isso, né? Boca de Deus, né? Então, o profeta Ezequiel está falando em nome de Deus nesses versos aqui. Ele está profetizando contra Israel e comparando Israel com Samaria e Sodoma. E ele diz o seguinte para Israel: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e os necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso, eu a exterminei como você viu. Numa leitura cristã da Bíblia, porque dá para fazer uma leitura que não seja cristã, tá? A Bíblia não é um livro só cristão. Nós nos apropriamos desse texto a partir de uma visão cristã. Mas esse texto, por exemplo, é um texto que o judaísmo utiliza, que o Islã utiliza, que outras religiões utilizam. Mas a partir de um olhar cristão, né, cosmovisão e tudo mais, usando Jesus como chave hermenêutica para interpretar esse texto, pecado é não reconhecer a imagem de Deus no meu próximo. E era isso que os sodomitas praticavam ali. É por isso também que Jesus vai colocar em pé de igualdade o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele diz que esse é o maior de todos os mandamentos. Qual dos dois? Os dois, porque não existe separação entre as duas coisas. Quando eu honro, quando eu abençoo o meu próximo, eu estou honrando, abençoando a imagem de Deus que está no meu próximo. Quando eu desonro, quando eu ofendo o meu próximo, eu estou desonrando, ofendendo a imagem de Deus que está no meu próximo. Então não existe como separar amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento de amar ao próximo como a si mesmo. Os dois formam um só mandamento, certo? E se você tiver dificuldade para lembrar, porque geralmente as pessoas falam amar a Deus sobre todas as coisas, e não é isso que o texto diz, é amar a Deus com todo o seu coração,
toda a alma, todas as forças e todo o entendimento, certo? A Riso me mandou um vídeo maravilhoso em que o cara explicava isso com uma palavra. Ele falava café, amar a Deus com café. Coração, alma, força e entendimento, café. Então você não esquece mais, não precisa falar amar a Deus sobre todas as coisas, pode falar o texto como ele é mesmo. Com todo o coração, com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Beleza? Então, seguindo aqui, em Gênesis 18, 20 e 21, Deus aparece para Abraão. Primeiro ele vai prometer uma descendência a Abraão, então ele aparece, pergunta por Sara, né? Em seguida, ele fala do juízo que vai acontecer sobre Sodoma, que era ali próximo e onde vivia Ló, certo? Gênesis 18, 20 e 21. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se os seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Você já parou para pensar quem foi que clamou a Deus de dentro de Sodoma e de Gomorra? Sim, porque Deus veio respondendo um clamor. Não é isso que o texto diz? Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra. E aí ele vai dizer que esse pecado é grave e que ele veio averiguar se era um fato, se esse pecado de fato estava acontecendo. Quem é que clamou a Deus de dentro de Sodoma? Pobres, estrangeiros, órfãos, viúvas, doentes. Afinal, é isso que a gente leu ali em Ezequiel. Eram esses os oprimidos pelo povo de Sodoma. E esses clamaram a Deus. As vítimas daquele estado, as vítimas daquele povo, clamaram a Deus. E Deus veio em socorro deles. Acontece que quando os anjos do Senhor chegam ali em Sodoma para averiguar aquele clamor, a população da cidade tenta abusar deles também. Eles abusavam dos estrangeiros. E quando Deus manda seus mensageiros, seus anjos lá para avaliar se isso estava de fato acontecendo, o povo tenta abusar dos próprios mensageiros, dos próprios anjos de Deus. Gênesis 19, verso 5. Eles gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite na sua casa? Traga-os aqui para fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Deus veio à terra em resposta ao clamor das vítimas de Sodoma. E o povo da cidade queria vitimar o próprio anjo do Senhor. E quando a gente fala do Senhor e do anjo do Senhor no Antigo Testamento, eles não têm muita separação. Em alguns momentos, por exemplo, na visão que Moisés tem da sarça pegando fogo, em um momento é o anjo do Senhor e em outro momento é o próprio Senhor que está falando ali, né? Anjo, né, no Antigo Testamento, em hebraico, é malak, né? Malak quer dizer mensageiro. Então o mensageiro pode ser inclusive uma pessoa. O anjo do Senhor pode inclusive ser um ser humano no Antigo Testamento, tá? Mas ele fala em nome do Senhor. O profeta é um malak, é um anjo do Senhor. No Apocalipse a gente vai ver os pastores das igrejas do Apocalipse sendo chamados de os anjos da igreja, né? Porque o anjo é um mensageiro. Então ele está falando em nome do Senhor. Quando esses anjos chegam ali, aquele povo quer abusar até mesmo dos anjos. O estupro era uma forma, naquele contexto de cultura e tudo mais, era uma forma de humilhar o estrangeiro. E os judeus mesmo faziam isso também, infelizmente. Juízes 19 conta essa história. A história de um levita que foi passar uma noite numa aldeia benjamita e no meio da noite, enquanto ele estava hospedado na casa de um senhor, acontece algo muito parecido com esse acontecido ali em Sodoma. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa.
começaram a bater na porta e gritar para o velho dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. A mesma coisa que aconteceu em Sodoma, aconteceu nessa cidade aqui de benjamitas. Veja, isso é um agravante muito sério. Eram judeus da tribo de Benjamim querendo estuprar um outro judeu da tribo de Levi, um levita. Essa história termina de uma forma muito trágica. Para se livrar da violência, o levita colocou a sua concubina para fora da casa onde eles estavam hospedados e os judeus benjamitas, seus irmãos, estupraram ela a noite inteira. Está lá em Juízes 19. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, mas você fique à vontade para consultar. Pela manhã, o levita viu a mulher lá desfalecida, picou o corpo dela em 12 partes. Sim, ele esquartejou a concubina e enviou para os líderes das 12 tribos de Israel. O texto de Juízes diz que nunca havia acontecido nada tão grave, tão violento em toda a história de Israel. O fim de Sodoma e Gomorra também foi triste. As cidades viraram pó, né? Vocês sabem dessa história. Deus destruiu aquelas cidades como resposta ao clamor de suas vítimas. Alguns sugerem que isso pode ter acontecido por meio de um meteoro que caiu, né? Naquela região ali e que pode ter destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas e se o povo de Sodoma tivesse se arrependido da maldade que eles faziam? E se eles tivessem se arrependido das crueldades que eles cometiam contra os pobres, contra os estrangeiros? Se eles tivessem escutado a voz dos anjos, dos mensageiros de Deus que estavam ali? Ainda no Antigo Testamento, a gente tem um relato bíblico muito parecido, mas com um desfecho diferente. Jonas, capítulo 3, versos de 4 a 10, diz o seguinte: no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e os seus nobres enviaram um decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e dos seus rebanhos, poderá comer coisa alguma. Todas as pessoas, assim como os animais, devem cobrir-se de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Senhor, quando aparece assim em caps lock, né, em letra maiúscula, significa Yahvé, né, o tetragrama. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Veja, as duas cidades, Nínive e Sodoma, são muito parecidas e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Porém, ao contrário de Abraão, nós não entramos nesses pormenores, mas quando Deus avisou a Abraão que iria destruir Sodoma, Abraão tentou de todas as formas evitar que isso acontecesse, né? Abraão começou a dizer: mas e se tiverem 50 justos? Mas um pouco menos, Senhor. No fim ele fala: se tivesse 10. A verdade é que não havia um. Não havia um em lugar nenhum. Como não existe hoje, né? Então, ao invés disso, o profeta Jonas, quando viu que Deus exerceu misericórdia sobre Nínive, ele não ficou feliz. Jonas 4, versos 1 e 2. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Você consegue ver isso? Um mensageiro de Deus fica irado quando Deus exerce misericórdia sobre alguém que na cabeça dele ele deveria condenar, deveria matar. Pois é, Jonas ficou irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor.
Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Todas as maldades que se praticavam em Sodoma também se praticavam em Nínive. Vocês sabiam disso? Nínive foi encontrada, né? Diferente, as ruínas de Sodoma praticamente não existe nada, né? Mas Nínive existe. Nínive era a capital do Império Assírio, tinha mais ou menos 12 quilômetros de muralhas e habitava 500 mil de pessoas ali. A circunferência da cerca tinha mais ou menos 100 quilômetros. O livro de Naum é praticamente todo só de denúncia contra Nínive. Não sei se você já leu Naum. Naum é praticamente inteiro denunciando o pecado e os crimes de Nínive. Existem registros da violência dos ninivitas, inclusive em entalhes, encontrados nas paredes do Palácio Sem Rival, que é o palácio principal ali das ruínas de Nínive, que é um tesouro arqueológico que a gente tem hoje lá. Neles foram encontradas estátuas de 9 a 27 toneladas, esculpidas em pedras únicas, pedras de 27 toneladas esculpidas, monolitos, né? E eles tinham a prática de empalar os seus inimigos. Empalar, você deve saber o que é quando você atravessa uma pessoa com uma lança, iniciando pelo ânus e saindo pela garganta. Esse é o hábito de empalar. Geralmente se fazia isso com a pessoa viva e deixava ela agonizando, espetada, né? E colocavam isso para decorar o caminho do rei campeão que tinha vencido aqueles povos todos ali. O curioso é que os ninivitas se gabavam de fazer isso e eles decoraram as paredes do Palácio Sem Rival com entalhes em alto e baixo relevo mostrando essas cenas dos inimigos empalados e o cortejo ninivita atravessando, passando entre eles. Jonas foi enviado para proclamar juízo de Deus por causa da maldade de Nínive. E eu consigo imaginar por que é que Jonas achou melhor não ir. Muito provavelmente ele conhecia a história de Sodoma. Ele sabia o que os sodomitas tinham tentado fazer com os anjos que foram ali trazer a mensagem de juízo. E muito provavelmente Jonas temeu. É bem provável. A Bíblia não diz, né? Mas é bem provável que ele tenha temido, sim, até por sua vida. O fato é que, diferente dos ninivitas e dos sodomitas, que gostavam de torturar pessoas, Deus não tem prazer nenhum em punir pecadores. Mesmo no Antigo Testamento, quando Deus extermina uma nação, como é o caso de Sodoma, ele faz isso para salvar as vítimas. O texto deixa isso muito claro. Eu ouvi o clamor de Sodoma e Gomorra e vim ver se é isso mesmo que está acontecendo. Ele não quer torturar os criminosos. Não é um modelo punitivista. Pelo contrário, ele está ali para salvar as vítimas daquele povo cruel. Deus mandou os seus anjos a Sodoma por causa do clamor das vítimas. Deus mandou o seu anjo Jonas ali em Nínive também por causa do clamor das vítimas, e isso fica claro ali em Jonas 1. No primeiro capítulo de Êxodo, também diz que Deus mandou o seu anjo Moisés por causa do clamor dos judeus que estavam sendo oprimidos no Egito. João 3,16, o resumo do evangelho, né, diz: porque Deus amou o mundo de tal forma, ou amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17 vai dizer: Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo. Percebe? Deus não quer destruir o mundo. Pelo contrário, ele quer resgatar o mundo. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação é essa: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz,
porque os seus atos eram maus. Pessoas cruéis. Que condenação é essa? É Jesus mandando fogo do céu para destruir uma cidade? Não. É a condenação de que a luz estava ali. E eles perderam a oportunidade de se encontrar com o próprio Deus em carne. Porque os seus atos eram maus. Verso 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. O teólogo, educador, escritor, palestrante, intelectual Rubem Alves questiona essa ideia de um Deus que deseja penitência, sacrifício e jejum. Ele diz que, para que um Deus seja justo e bom, esse Deus com certeza preferiria poesia, canção, um abraço, misericórdia e não sacrifício. A lógica punitivista é diabólica, não é divina. E os que desejam a morte uns dos outros não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Concluindo, o pecado de Sodoma foi o mesmo pecado de Nínive. E o pecado dos dois foi o mesmo pecado de Israel. E o pecado dos três é o mesmo pecado da Igreja Evangélica Brasileira de 2023. Pecado é tudo que ofende, mata, agride, menospreza, traumatiza, violenta, destrói, desumaniza, ridiculariza, vulgariza, objetifica, desonra, animaliza a imagem de Deus que está manifesta no meu próximo e em mim. Ezequiel 16, continuando aquele texto que nós começamos a ver, que fala dos pecados de Sodoma, ele conclui com uma palavra de esperança. Interessante. Ele não conclui com uma palavra de juízo. O profeta diz assim, Ezequiel 16, versos 53 a 55. Um dia, porém, restaurarei Sodoma e Samaria, e você também. Então você ficará verdadeiramente envergonhada de tudo que fez, Israel, pois os seus pecados fazem as suas irmãs se sentirem bem em comparação com você. Israel, na boca aqui do profeta e do próprio Deus, Israel era pior do que Sodoma e Samaria. Verso 55. Quando suas irmãs Sodoma e Samaria e todos os seus habitantes forem restaurados, você também será restaurada, Israel. O Senhor quer restaurar a Igreja Evangélica Brasileira. O Senhor quer transformar a nossa história. Mas, assim como ele fez com Israel, assim como ele disse a Israel, ele quer restaurar Sodoma e Samaria também. Ele não é o nosso Deus exclusivo. Ele não é o Deus sobre o qual nós colocamos numa caixinha e guardamos porque ele pertence só a gente. Não. Ele é o Deus de toda a terra. E ele anseia o resgate de toda a humanidade. Ele enviou seu filho porque amou o mundo. Você já pensou se em João 3,16 tivesse escrito assim, porque Deus amou tanto os evangélicos que enviou seu filho. Seu único filho, não. Ele amou o mundo. Nós não temos nenhuma vantagem. Nós não temos nenhuma predileção de Deus. Pelo contrário, aquilo que nós sabemos pesa sobre nós como uma cobrança muito maior. Nós precisamos dar exemplo de misericórdia. Se nós servimos a um Deus justo e bom, nós precisamos ser justos e bons. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e queria fazer uma pergunta, como de costume, para a gente fazer aquela troca, abrir os microfones aqui e participar. A pergunta é a seguinte: se o pecado é sempre o mesmo, pecado, não reconhecer a imagem de Deus no meu próximo, né? Se o pecado é sempre o mesmo, por que é que nós punimos alguns pecados
e aceitamos outros pecados. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Pecados como machismo, pecados como racismo, pecados como intolerância religiosa, pecados como avareza, pecados como egoísmo, como a cobiça. Pecados que diminuem a imagem de Deus no outro. Por que é que nós punimos alguns pecados e passamos pano para outros pecados? O que vocês acham? Por que isso acontece? Podemos abrir nossos microfones aí e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.